Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade a essa série de estudos que Deus colocou no meu coração que se chama Cronologia dos Evangelhos. Estamos destrinchando o ministério do Senhor Jesus. Estamos indo até a cruz, versículo por versículo, passagem por passagem, e explicando a riqueza desses livros da Bíblia, explicando tudo o que aconteceu nessa caminhada de Jesus desde que ele nasceu até que ele entregou sua vida por muitos lá na cruz do Calvário. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu peço, inscreve-te no canal, compartilha esta mensagem com todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, compartilha nas suas redes sociais, porque assim você será um canal de bênçãos do Senhor. Você vai transmitir a verdade, a palavra que cura, que transforma, aquela que tira da escravidão do pecado. Tá bom? Então, hoje vamos a estudar uma passagem muito conhecida que encontra-se em 3 dos evangelhos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, entre os versículos 13 e 28. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, entre os versículos 27 e 38. E no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, entre os versículos 18 e 27, tá bom? Especificamente, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, a partir do capítulo 16, iniciando no versículo do número 13. E a palavra de Deus diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem é o título que ele mesmo se dava. Então, a pergunta pode ser traduzida também: Quem os homens dizem que eu sou? Tá bom? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então, muitas pessoas estavam falando que Jesus era a encarnação de João Batista, inclusive de profetas mais antigos como Elias e Jeremias. Olha o que o povo pensava. Agora Jesus pergunta: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto
e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem, ele virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Glória a Deus, meus queridos. Então, aqui temos palavra demais, aqui temos ensinos maravilhosos e vamos aí destrinchando devagarzinho para que você entenda a palavra de Deus e coloque ela em prática, tá bom? Vamos começar explicando que a cidade de Cesareia de Filipe ficava ao norte do Mar da Galileia, perto das encostas do Monte Hermon. Seu nome antigo era Jerusa-Paneias, em homenagem ao deus grego Pan. O filho de Herodes, Filipe, reconstruiu essa cidade como parte de sua tetrarquia e lhe deu um novo nome, em homenagem a Tibério César, era o imperador romano da época, e em homenagem a si mesmo também, porque ele colocou o nome de Cesareia, Tibério César, de Filipe. Essa era, portanto, uma região extremamente pagã. Então, aí não se cultuava ao Deus vivo, a nosso Deus. Existia uma série de deuses romanos, etc. Bom, nesta passagem, Jesus pergunta aos seus discípulos sobre quem as pessoas dizem que ele é, revelando a diversidade de opiniões existentes. Pedro, inspirado por Deus, faz uma confissão de fé, reconhecendo Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo assim, esta declaração é um ponto de virada, onde Jesus promete construir sua igreja sobre esta fé e garantir sua vitória sobre o mal. Glória ao Senhor. Havia muitas lendas e superstições nessa época e lugar. O próprio Herodes Antipas cria na reencarnação de João Batista, que foi, todos conhecem João. João foi um profeta muito estimado pelo povo e até pelo próprio Herodes Antipas, que foi quem o matou, ou seja, quem o mandou a matar. Nos estudos do Evangelho já fizemos alguns capítulos dedicados a João Batista. Pode entrar aqui na linha do tempo e assistir esses vídeos. A volta de Elias foi profetizada também no livro de Malaquias, no capítulo 4,
entre os versículos 5 e 6. Olha o que está escrito: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, Jesus depois explica que o profeta Elias seria personificado a pessoa de João Batista, né? Também estudamos isso aqui nos evangelhos. Muitos judeus ligavam o nome de Jeremias ao profeta prometido, né? Em Deuteronômio 18, versículo 15. Olha o que está escrito nessa passagem: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Isso é Moisés falando, hein? Ouçam-no. Aqui se estava referindo com clareza aos dias de Jesus, né? Em meio a tantas ideias e correntes religiosas, Pedro é agraciado com a maior das revelações que uma pessoa pode receber de Deus: a compreensão de que Jesus de Nazaré é o Filho unigênito de Deus, o Cristo prometido, Messias em hebraico, que significa ungido, palavra que no original hebraico transmite a ideia de uma pessoa escolhida por Deus, separada, consagrada, santificada e revestida de poder para a realização de uma missão divina e específica na terra. A confissão de Pedro, onde ele declara Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, é um dos momentos mais significativos dos evangelhos. Jesus responde a Pedro usando um jogo de palavras entre Pedro, que significa Petros em grego, e pedra, que significa em grego Petra, sugerindo uma fundação sólida. Essa declaração estabelece a confissão de Pedro. Escutem aqui, essa declaração estabelece a confissão de Pedro como o alicerce sobre o qual a igreja seria construída, marcando uma transição dos atos e ensinamentos de Jesus para o reconhecimento claro de sua divindade e missão messiânica. Esse momento é teologicamente importante, pois a fé em Jesus Cristo é o núcleo fundamental do cristianismo, com a igreja sendo construída sobre a revelação divina e a fé em Jesus. Então, muitos nesta passagem, quando Jesus fala sobre esta pedra eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la, pensam que essa pedra é Pedro, como o início da igreja. Não. A pedra na qual Jesus daria início à sua igreja é a revelação que Pedro teve. Sabia disso? Então já está sabendo. Então, quando Jesus fala as portas do Hades não poderão vencê-la, ou seja, a igreja não seria vencida pelas portas do Hades, a gente tem que ver o que significa Hades. Hades, em grego, o grego de Hades é Aides, e no hebraico significa Sheol. É a palavra grega que consta nos originais das Escrituras. Neste texto significa o lugar onde estão os espíritos dos que morreram. Então, os gregos e os romanos, eles acreditavam que existia um lugar aonde ficavam
os espíritos das pessoas que morreram. Então, chamado Hades. Assim sendo, quando Jesus fala as portas do Hades, significa os poderes da morte. Os poderes da morte e todas as forças opostas a Cristo. Algumas versões usam a palavra inferno, que significa lugar de punição para pecadores, com o sinônimo de Hades. Tá bom? Então, Jesus está querendo falar que a igreja seria construída a partir da revelação que Pedro teve, de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, porque essa fé é a que inicia a construção do cristianismo, a igreja, e que os poderes da morte e todas as forças opostas a Jesus não poderiam vencê-la. Glória ao Senhor. A promessa das chaves do reino dos céus, olha que importante, Jesus falou que ia dar as chaves do reino dos céus para a igreja e o poder de ligar e desligar, conferido a Pedro, que no caso, como representante inicial da igreja, indica a autoridade da igreja para ensinar, disciplinar e tomar decisões em nome do reino de Deus, refletindo a confiança de Jesus no Espírito Santo para continuar sua missão aqui na terra. A partir daquele momento, Jesus estava concedendo a Pedro e aos demais discípulos o poder e a autoridade para abrir as portas da cristandade aos judeus, prosélitos e mais tarde aos gentios e pagãos de todo o mundo. Pedro, ele usou essas chaves com os judeus o dia de Pentecostes. Isso pode você ver em uma passagem de Atos 2. E para os gentios, ele usou essa chave também na casa de Cornélio, em Atos 10. Deus, e não os apóstolos ou discípulos, olha isso aqui, interessante, porque existe muita confusão e até pregação errada. É Deus, e não os apóstolos ou discípulos, quem inicia o ligar ou o desligar nos céus. A tradução deveria ser: o que proibires na terra já terá sido proibido nos céus, e o que permitires na terra já terá sido permitido nos céus. A igreja não diz ao céu o que fazer, mas obedece na terra o que o céu lhe ordena que faça. Então, tem muita gente que fala: o que ligar na terra será ligado no céu. Será ligado no céu. Quer dizer, estamos dando o poder que a igreja tem o poder de tomar decisões e que Deus ia aceitar, porque supostamente Jesus ordenou isso. Não, Jesus não falou será ligado, terá sido ligado. Então, por revelação divina, por ação do céu, da graça do Senhor, a decisão que a igreja ia tomar já foi uma decisão tomada no céu. Então é o Senhor que tem o poder, não é a igreja. Guarda isso para não cometer o erro de pensar que o que você fizer aqui, o céu vai aceitar. Correto? Posterior a isso, Cristo anuncia abertamente seu sofrimento e morte vindouro. Ele começa a falar para seus discípulos: olha, vai acontecer isso aí. Claro que os apóstolos, eles ficam chocados com a notícia.
principalmente Pedro, que, chamando Jesus à parte, começa a repreendê-lo. Jesus reconheceu nas palavras de Pedro a influência de Satanás, a mesma artimanha que o inimigo usou no deserto para tentar persuadi-lo a ter compaixão de si mesmo e trocar o alto custo da sua missão pela glória e os prazeres deste mundo. Jesus usa a palavra Satanás, enganador, não para dizer que Pedro estava endemoniado, mas para alertar a todos que é muito fácil cairmos na ilusão do diabo e começarmos a pensar com os valores, conceitos e argumentos do pai da mentira. A seguir, ensina os discípulos a importância da cruz na vida do crente. Tomar a sua cruz significa morrer para si mesmo, aguentar a repreensão de Cristo e crucificar o mundo e a carne quando o seguimos em obediência. Logo, Jesus afirma que alguns dos ali presentes não provariam a morte até ver o Filho do Homem vindo em seu reino, profecia que foi cumprida semanas depois, quando Pedro, Tiago e João presenciaram a transfiguração de Cristo, que isso vamos estudar nos próximos capítulos, que foi uma antevisão da plenitude do reino, com o Senhor aparecendo em glória. Depois João teve a visão do Apocalipse, onde ele também, posteriormente, vê a vinda de Cristo. Então, isso aqui se cumpriu, porque o Senhor até agora não veio na sua segunda vinda, mas os seus apóstolos já avisaram isso antes de morrer. Por isso ele fala que antes de morrer, alguns dos ali presentes presenciariam ele vindo em glória. Tá bom? Nesta passagem, meus queridos, que hoje estudamos, vemos a importância da identidade de Jesus e a confissão de fé que transforma vidas. Sendo assim, a pergunta de Jesus desafia todos a refletirem sobre quem ele é, levando-nos à confissão de Pedro, que reconhece Jesus como o Cristo. Portanto, a promessa de Jesus de construir sua igreja sobre essa fé inabalável nos dá esperança e segurança. Desta forma, somos chamados a reafirmar nossa fé e a entender mais profundamente nosso papel como parte do corpo de Cristo. Glória a Deus, meus queridos. Esta passagem aqui é uma passagem de virada, como mesmo falamos aqui na pregação, porque aqui fica já declarado, no ambiente, no núcleo da igreja primitiva que se estava criando nesse momento, que o alicerce ia ser essa confissão, que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre essa pedra, que seria essa confissão, a igreja seria criada e toda força contrária a Cristo, entendido aqui como os poderes da morte, porque Jesus venceu a morte com seu sacrifício na cruz. Ele ressuscitou. O túmulo dele já está vazio e ele está à direita do Pai, como nosso advogado fiel, como líder da igreja,
e não tem nada que possa destruí-lo, porque para ele foram dados todos os poderes no céu, na terra e embaixo da terra. Então, meus queridos, se você hoje forma parte da Igreja de Cristo, não estou falando de denominação nenhuma. Se você forma parte da Igreja de Jesus, a Igreja verdadeira, aquela igreja de arrependimento, aquela igreja que segue a palavra, aquela igreja que segue os fundamentos, os mandamentos do Senhor, você pode ter certeza que as portas do Hades, do inferno, os poderes da morte não prevalecerão sobre ti. E que as chaves dos céus, porque promessa dele, te serão dadas para trazer, para abrir os céus a outras pessoas. Implemente essa interpretação. Jesus te está dando as chaves dos céus para que você leve pessoas até lá, usando a palavra do Senhor. E o que você ligar aqui, já Deus ligou nos céus. Terá sido ligado lá. E o que você desligar aqui, já terá sido desligado lá nos céus. Porque o Senhor que liga e desliga. Você simplesmente é um instrumento. Então, se Deus desligou lá, Ele vai te usar para você desligar isso aqui. É a revelação que eu tenho de Deus. Então não se deixe enganar. Por isso eu falo, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Uma simples leitura desta passagem já desarticula um monte de pregações erradas que tem hoje por aí em várias denominações. Tá bom? Então, vamos, portanto, a construir a nossa fé na promessa do Senhor Jesus, no alicerce que é a confissão que Deus revelou a Pedro de que Jesus é o Cristo. Hoje, quem você acha que é Jesus? Se Jesus chega hoje e te pergunta quem eu sou, o que você responderia? O Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é aquele que venceu a morte, venceu os poderes da morte, e as portas do Hades não prevalecerão sobre a tua igreja. Glória a Deus. Então, meus queridos, gostaram do estudo? Eu gostei demais e já estou desejoso novamente por estar aqui com outra passagem, com outro estudo para explicar, para destrinchar. E para aprender e para ser um canal de bênção na tua vida, e que você seja também canal de bênção, compartilhando esta mensagem com os teus amigos, familiares, e com todo aquele que esteja aberto e não aberto também, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, viu? Pode mandar, que ela vai fazer alguma coisa na vida da pessoa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer mais um dia de vida, mais um dia de livramentos, de ensino, mais um dia em que o Senhor nos coloca em nosso coração que nós somos vencedores em Cristo Jesus, que as portas do inferno, que as portas do Hades, que os poderes da morte não vão poder nos destruir, porque o Senhor é quem nos santifica, quem nos cuida, quem nos glorifica. O Senhor é aquele que nos dá vida eterna, aquele que vai nos ressuscitar no último dia, aquele que nos vai dar as portas, nos vai abrir as portas do céu para entrar e morar com Ele na eternidade. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos e pedimos, Pai, que esta palavra ande, que esta palavra vai até nações, que esta palavra se multiplique e leve muitos ao Senhor Jesus.
porque as portas dos céus me foi dada para eu abrir tanto para mim como para vocês. As portas do céu foram dadas para ti, para você abri-las a outros que estão precisando. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória ao Senhor. Meus queridos, até o próximo estudo. Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.